E se houvesse um jeito de resolver aqueles conflitos que parecem impossíveis, sabe? Desde disputas por terra até aquelas tensões no ambiente de trabalho. Hoje, com base no livro Ela e o Mediador ESG, a gente vai explorar uma estrutura que promete exatamente isso. Pensem comigo nos grandes debates atuais. De um lado, temos o agronegócio que precisa produzir, do outro, a urgência de preservar o meio ambiente. Como equilibrar isso? Ou então, dentro de uma empresa, como implementar novas políticas sociais sem criar um monte de atritos? São dilemas que parecem não ter saída, mas será que é assim mesmo? A fonte que estamos a analisar hoje argumenta que a chave não está em inventar algo totalmente do zero, mas sim em juntar duas ferramentas muito poderosas que já conhecemos de uma forma completamente nova. E o resultado? Uma abordagem que é, no mínimo, surpreendente. Ok, para a gente entender como essa combinação funciona, primeiro precisamos preparar o terreno. Vamos ver por que uma nova ferramenta como essa se tornou tão, mas tão essencial nos dias de hoje. A verdade é que esses confrontos estão por toda parte. O material de origem dá exemplos bem concretos. De um lado, a necessidade de produção do agronegócio e do outro, a urgência da preservação. Dentro de uma empresa, a gestão quer implementar novas regras sociais, mas encontra uma baita resistência. São mundos em rota de colisão que precisam desesperadamente de uma ponte. E para construir essa ponte, a gente precisa entender um dos seus pilares. E esse pilar é uma sigla que está a mudar as regras do jogo no mundo corporativo, ESG. Então, o que significa ESG na prática? Segundo a fonte, é como se fosse uma nova lente para avaliar uma organização. Em vez de olharmos só para o lucro, a gente passa a olhar para a responsabilidade dela. E essa responsabilidade se divide em 3 áreas cruciais. O E de ambiental talvez seja o mais fácil de entender. É basicamente a pegada que uma empresa deixa no planeta. Estamos a falar de tudo, desde as emissões de carbono e o consumo de água, até a forma como ela lida com os resíduos. É o seu impacto direto na natureza. Depois vem o S, de social. E aqui o foco muda para as pessoas. Como é que a empresa trata a sua equipa? Ela promove um ambiente diverso, inclusivo? E qual é o impacto na comunidade local? No fundo, é sobre o capital humano e social da organização. E, por fim, o G de governança. Este pilar olha para dentro da empresa, para a sala de reuniões. Como é que as decisões são tomadas? Existe transparência? Ética? Essa é a espinha dorsal que sustenta todo o resto. Porque sem uma boa governança, os outros pilares acabam por desmoronar. Agora vamos para a segunda metade da equação. Se o ESG é o quê, a mediação é o como. Olha, é muito importante entender que mediação não é um tribunal. A fonte define-a como um processo de colaboração. A grande diferença, o mediador não está ali para decidir quem está certo ou errado. Ele cria um ambiente seguro para que as próprias partes, conversando, construam a sua própria solução. E é aqui que a gente vê o verdadeiro poder da coisa, como esta citação da fonte destaca. O objetivo não é só assinar um papel e cada um seguir o seu caminho, é transformar adversários em parceiros, é pegar numa relação que estava quebrada e reconstruí-la com base na colaboração. E é neste ponto que tudo se encaixa. O que acontece quando a gente aplica o poder transformador da mediação naqueles desafios complexos que as metas ESG criam? Pois é, as peças do quebra-cabeças encaixam-se perfeitamente. As metas ESG, apesar de serem vitais, podem criar muito atrito, não é mesmo? É aí que a mediação entra como uma luva. Onde há uma disputa por recursos naturais, a mediação ajuda a encontrar um equilíbrio. Onde há tensões sobre novas políticas sociais, ela garante que todas as vozes sejam realmente ouvidas. Mas como é que isso funciona na prática? O processo é uma jornada de 4 etapas. Tudo começa com uma escuta profunda para entender o que cada lado realmente quer. A partir daí, constrói-se um diálogo que seja produtivo. O objetivo é criar juntos uma solução que funcione a longo prazo. E, o mais importante, o processo não acaba ali. Ele continua, com acompanhamento e melhoria constante. E o legal deste modelo é a sua incrível versatilidade. A fonte faz questão de dizer que isto não é só para grandes empresas ou disputas ambientais. Pode ser aplicado em praticamente qualquer lugar, desde otimizar cadeias de produção, resolver conflitos culturais, até gerir bacias hidrográficas. O potencial é enorme.
mas essa estrutura toda é mais do que só um processo. Vamos agora mergulhar na grande ideia, na filosofia que está por trás de tudo isso. Então, o ponto central é este. O autor do material não vê o ESG só como um item a ser preenchido num relatório. É apresentado como uma missão, sabe? Uma forma de impulsionar uma mudança real e positiva no mundo. E para dar vida a esse propósito, o livro usa uma metáfora antiga, mas que é incrivelmente poderosa e que todo mundo entende. A metáfora da agricultura. Pensem bem. Assim como um agricultor sabe que não pode explorar a terra sem parar, sem dar um tempo para ela se recuperar, as organizações e a sociedade também precisam desses ciclos. Não podemos só colher o tempo todo. Precisamos de cuidar do solo para garantir que teremos colheitas no futuro. Para fundamentar essa filosofia, a obra vai buscar inspiração em grandes mediadores da história. Menciona líderes como Nelson Mandela e Mahatma Gandhi, e, de forma neutra, sempre atribuindo à fonte, o livro também aponta para a figura de Jesus Cristo como um exemplo máximo de mediação, destacando os seus ensinamentos sobre inclusão e compreensão mútua como princípios centrais. E assim, esta análise termina com uma pergunta muito poderosa. No mundo que precisa desesperadamente de mais pontes e menos muros, o material de origem convida a uma reflexão pessoal. Que papel cada um de nós pode desempenhar nesta transformação? É uma pergunta que, sem dúvida, vale a pena levar connosco.